A paz do Senhor, tudo bem? E estamos aqui novamente para tratarmos desse assunto que é um assunto extraordinário, surpreendente, empolgante, que é a obra missionária. Aqui, no meu lugarzinho preferido no mundo, para nós termos aquele bate-papo. Vamos conversar um pouquinho e essa conversa ela começa com uma pergunta. Uma pergunta inquietante, uma pergunta preocupante. Qual será o futuro da obra missionária se nós não investirmos agora? Se nós não fizermos alguma coisa imediatamente? Qual será? Certamente as consequências elas serão eternas. E quando se fala em eternidade, é necessário que nós tenhamos a máxima urgência e comprometimento, porque nós estamos trabalhando com a eternidade do homem. A pessoa que está indo para o inferno precisa de Cristo hoje. Quem tem essa palavra? Quem pode mostrar o caminho? Quem pode tornar a eternidade conhecida para essa pessoa? Somos nós, aqueles a quem o Senhor já chamou, já regimentou e em quem o céu está investindo. Ei, você sabia que o céu está investindo em você? Você está aqui me assistindo, isso é prova disso. Você está vivo. 120 mil pessoas morreram no dia de ontem, segundo as estatísticas. Você dormiu e acordou porque o Senhor tem te sustentado. Você provavelmente tem uma casa, tem um celular ou um computador para estar me ouvindo nesse momento. Você provavelmente já se alimentou hoje, está vestido, está calçado. Você já foi chamado pelo céu. Já houve um interesse do céu pela tua alma. Ele te chamou, ele te escolheu primeiro e você está aqui. E agora? Está no evangelho a passeio? Não. Existem responsabilidades. E a nossa responsabilidade gera uma expectativa. Uma expectativa do céu, uma expectativa do inferno. O inferno diz assim, não vai fazer nada. O céu diz, escolhi e acredito que você vai fazer. Se nós não fizermos alguma coisa imediatamente, os povos morrerão. Pessoas não conhecerão o evangelho e o evangelho só é boa notícia se ele chega a tempo. Romanos 15, 20, a leitura que nós faremos aqui na Bíblia, a mensagem, que é a Bíblia da linguagem contemporânea, que eu gosto de ler. Diz assim, tenho tido o cuidado de levar a mensagem apenas aos lugares nos quais Jesus ainda não é conhecido e adorado. Olha só, esse cuidado é o cuidado que nós devemos ter também. Levar o Evangelho de Cristo onde ele ainda não é conhecido ou adorado. Tem uma frase da Sabrina Guimarães, o link vai estar aqui embaixo. Tudo aquilo que nós vamos falar hoje, esse material escrito, ele estará disponível aqui para você entrar, consultar, se aprofundar nesse assunto tão empolgante que é missões. Essa frase diz o seguinte, o futuro da obra missionária é incerto se não houver investimento. A obra missionária é um investimento terreno com consequências eternas. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos então que a nossa missão, ela é altamente importante, ela é altamente urgente, ela é intransferível e o céu espera esse posicionamento. Nenhuma outra missão, nenhum outro trabalho na terra tem consequências eternas. A obra missionária, sim. Ela trabalha com a eternidade dos homens. Olha só, peso, o valor, a importância desse ministério. A missão da igreja está baseada na cooperação com aquilo que Deus está realizando. A obra missionária não é uma ideia da igreja. A obra missionária é uma ideia de Deus. Deus teve essa ideia. Ela não surgiu da cabeça de um pastor, da cabeça de um missionário. Ela não surgiu de uma necessidade humana, foi uma ideia de Deus. Aí o que Deus espera? Que nós cooperemos com Ele, que nós olhemos a visão com a ótica de Deus. Olhar a visão com a ótica de Deus significa não olhar a visão com a ótica humana. Nós não somos regidos por crenças humanas, por números, pela economia, pela política, pela sociedade. Não, nós somos cooperadores de uma visão do céu. Quando nós compreendemos isso, nós não somos egoístas na missão,
não somos vaidosos na missão, não somos preguiçosos na missão. Nós conseguimos realizar aquilo que o céu espera que nós façamos. Ver com os olhos de Deus é olhar os povos com esse olhar de misericórdia, é olhar os povos com a ótica divina. O missionário, ele é um resolvedor de problema. Você sabia disso? Que a gente não pode simplesmente pregar à noite para um povo que tem problemas dos quais nós não estamos comungando, não estamos participando e não estamos trabalhando para resolver. Missão é relacionamento. É você se importar com a guerra daqueles que o Senhor entregou na tua mão. Essa é a ótica de Deus. Ou seja, o povo é analfabeto, eu vou alfabetizar. O povo está doente, eu vou tratar essas mazelas do povo. Existe muito problema de abuso sexual na vila onde eu estou trabalhando. Vou trabalhar essa conscientização com os pais, vou realizar palestras, vou trazer psicólogos, vou estar atento às crianças que o Senhor me entregou, identificar esses problemas, tratar esses problemas sociais. É missão da igreja, sim. O povo está com fome, estômago vazio não ouve. O olhar de Cristo é um olhar abrangente, é um olhar de misericórdia, é o olhar do missionário também deve ser. Precisamos entender o que Deus quer mostrar concernente aos próximos passos da missão, ou seja, a missão na ótica de Deus. A missão na ótica de Deus é esse investimento para a eternidade. Eu estava fazendo uma live uma vez e eu falei sobre a importância de você enviar missionários para os segmentos menos alcançados do Brasil, que são os segmentos que o Campos Brancos trabalha. E eu lembro de um ministro do Evangelho ter comentado embaixo: o que eu vou ganhar se eu fizer esse investimento, se eu manter um missionário 5 anos, 8 anos em uma comunidade ribeirinha. Eu parei a live porque eu vi a pergunta que apareceu, né, na minha tela. E eu disse: querido, missão não é um negócio, não é um mercado de ações. Eu não invisto em missões para ter retorno financeiro. Nós não precisamos de ganhar nada com a missão. Nós somos devedores da missão. O nosso trabalho já foi pago no Calvário. E se eu pregar todos os dias, eu ainda vou morrer devendo. Se eu comparar aí o meu trabalho com o investimento que o céu está fazendo na minha vida. Precisamos praticar esse princípio missionário de viver a missão de Deus. Mas, infelizmente, os dados hoje não refletem essa ação. Não está dando certo. Nós não estamos fazendo. Tem muitas ministrações que eu começo de uma forma assim muito dura. Inclusive, eu já ouvi falar de alguns pastores que não me convidam para ministrar em suas igrejas, porque já comentaram que o meu discurso é um discurso duro. Eu acredito que o sal só dói onde tem ferida. Para a pessoa achar o discurso duro, é porque ele olha para si mesmo e ele encontra ali as falhas no seu serviço prestado e entende que ele está incluído naquilo que eu estou falando. Eu começo algumas ministrações dizendo: o dedo de Deus aponta para nós e nos acusa, nos lembra das portas que Ele abriu e nós não entramos, das oportunidades que Ele nos deu e nós não obedecemos, dos problemas que Ele nos apresentou e nós não resolvemos. O dedo de Deus aponta para nós. Quando eu digo nós, eu estou incluída também, porque a voz também me chama nas profundezas do mistério e me lembra as orações que eu não fiz, as ofertas que eu não dei, o evangelho que eu não preguei. Então eu não me coloco numa posição superior ou elevada. Não, tá todo mundo no mesmo bar. Todo mundo que tá desse lado e desse lado daí tá em dívida. Eu sou uma devedora, assim, ciente, clara, de que eu não fiz melhor a minha missão por minha falta de competência mesmo. Eu sei disso. Quando a gente entende que é devedor, já facilita para o Espírito Santo trabalhar. Porque a gente já consegue ouvir ele nos direcionando. Agora quem bate no peito e diz assim: eu sou o cara, estou fazendo bem, sou o melhor, aí não tem espaço para o Espírito Santo nos orientar acerca de decisão alguma. Nós somos o nosso próprio Senhor, só que a gente não consegue nos salvar. Esse é o grande problema de ser o Senhor da sua própria vida. Não há salvação para quem exerce esse senhorio, a não ser que se arrependa. Segundo a missão Frontiers, que trabalha com muçulmanos,
Gente, esses dados, esses números arrasam a minha alma, assim. Eu fico muito envergonhada, arrasada em ler. E eu espero que você se arrase aí do outro lado também, ouvindo, senão eu vou ficar arrasada sozinha. 900 igrejas para cada povo não alcançado. 900, quase 1.000 igrejas por cada povo. Olha que coisa vergonhosa. Olha como nós não estamos respondendo à altura, à expectativa que o céu tem sobre nós. A igreja dispõe, segundo estatísticas, de 3.000 vezes os recursos humanos necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. Os servos de Deus, eles têm 53% de todo o PIB mundial. Na verdade, nós poderíamos plantar uma igreja em cada um dos 7.076 povos não alcançados. E esses números, tá, eles acabam variando. Vocês que forem pesquisar mais sobre o assunto, vocês encontrarão 6.528, 7.000, 9.000, 12.000, 16.000, porque isso varia muito relacionado aí aos critérios que foram usados para essa pesquisa. Mas o material que nós estamos falando, que vai estar disponível aqui embaixo para você, um material muito sério, muito bom, nos aponta 7.076 povos, grupos étnicos ainda não alcançados. Então, os cristãos evangélicos poderiam plantar uma igreja em cada um dos 7.076 povos, investindo apenas 0,03% de sua renda. Claro, se todos investissem. A realidade, infelizmente, é outra e ela não é boa. Eu sempre ministro, e quando eu ministro sobre missões, eu digo: nós não podemos querer ser levados a sério se nós gastamos mais com Coca-Cola do que com missões, gastamos mais com produtos de limpeza do que com missões, gastamos mais com produtos de beleza do que com missões, gastamos mais com pizza do que comissões. Gastamos mais, inclusive, com chicletes e balas do que comissões. É por isso que esses números se agigantam e, na verdade, o problema da obra missionária não é financeiro. Nós temos condições de investir. O problema é falta de paixão, de responsabilidade. É eu querer: Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. Senhor, eis-me aqui, mas toca no coração do meu irmão que ganha mais do que eu. E se nós não aprendermos a investir em missões com o que temos, nem que o Senhor prospere a nossa renda, nos faça ganhar 10 vezes mais, nós conseguiremos passar a investir. Porque é uma questão de decisão, amor, responsabilidade, paixão. É eu tomar a decisão de fazer a minha parte. Quanto tempo nós gastaríamos se nós empregássemos todos os recursos financeiros agora e enviássemos todos os jovens, todas as pessoas com uma chamada missionária imediatamente? Mesmo se nós fizéssemos isso, nós ainda enfrentaríamos aí um longo tempo para alcançar mais de 7.000 povos. Porque a gente tem a barreira social, a barreira linguística, a barreira econômica, a barreira política, a barreira cultural e uma série de barreiras que tem que ser uma a uma derrubadas aí quando nós estamos alcançando esses povos. Então, mesmo se nós usássemos todos o dinheiro e enviássemos todos os candidatos, ainda teríamos algumas décadas para concluir essa grande comissão. Mas o que fazer, então, se nós não estamos investindo e se os nossos jovens não estão indo? Quer dizer, nós não estamos avançando hoje e até a meia-noite de hoje, segundo estatísticas, 80.000 pessoas morrerão sem conhecimento do Evangelho. E nós sabemos, irmãos, nós que conhecemos a palavra, que não existe outro caminho que conduz à salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Boas obras não salvam ninguém, inocência não salva ninguém. Só Jesus salva. Mas o Evangelho só é boa notícia se ele chega a tempo. Precisamos definir prazos e metas. Precisamos preparar projetos. Tem uma frase que eu digo todo dia: missão se faz com orçamento e planejamento. Em quanto tempo nós vamos alcançar os assentamentos? Quando nós vamos nos unir como um grande exército, trabalhando para um único general, em prol de um único resultado? Enquanto eu estiver construindo o meu feudo, você o seu, ele o dele, não vamos avançar. Mas se nós nos unirmos,
se nós trabalharmos juntos, sem querer um ser mais do que o outro, se sobrepor ao outro, nós vamos conseguir. Nós só conseguiremos alcançar o mundo quando nós nos unirmos. Quando nós entendemos que a missão de Deus é mais importante do que a placa da nossa denominação. Quando eu entender que eu não tenho o missionário, mas eu tenho o recurso. Você tem o missionário, mas não tem o recurso. Vamos nos unir. Quando nós vencermos isso, que placa a gente vai colocar lá? A minha ou a tua? Não importa. Missão está acima dessas divisões aí, dessas guerras ministeriais. Missão é para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. Quando nós entendermos isso, nós vamos vencer.